estamos propondo aqui nas últimas semanas, falando das parábolas do reino que estão lá em Mateus 24 e 25, amém? Você se lembra disso? Então veja, nós falamos semana passada, eu li o capítulo 24, o início, e vimos que Jesus vai responder a 3 perguntas. Você lembra disso? Você está aí? Então eles perguntam a Jesus, os seus discípulos, quando serão essas coisas? Que coisas são essas? As coisas que Jesus acabou de relatar, que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Então os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, nos diga, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E qual o sinal do fim do mundo? Você está aí? Diga amém. Então, Jesus se propõe a responder essas 3 perguntas para os seus discípulos. E conseguimos enxergar que Jesus responde essas 3 perguntas para 3 classes de pessoas que existem sobre a face da terra. Você está aí? Qual é a primeira? A primeira são os judeus. E ele vai falar do verso 4, verso 5 até o verso 31, especificamente das coisas que vão acontecer para os judeus e relacionadamente com o mundo, para as coisas que estão em volta, mas o objetivo de atingir é os judeus. Amém? Haverá rumores de guerra, pestes, tal, tudo isso vai acontecer no mundo inteiro, mas o objetivo do atingir ali é os judeus. Amém? E do 32 em diante, até o capítulo 25, verso 30, ele vai responder falando do que vai acontecer relacionado à igreja. Amém? E do verso 30 até o final do capítulo 25, ele vai responder o que vai acontecer com os ímpios, com os gentios, com aqueles que não comungam da sua fé em Cristo e também não são judeus. Então ele vai responder para todas as pessoas, ou seja, o que vai acontecer com todas as 3 classes que existem sobre a terra. Amém? E nós lemos na semana retrasada a parábola dos talentos, o que Jesus estava propondo, o que ele estava dizendo, que iria acontecer com a igreja através da parábola dos talentos. O que, na verdade, ele traz 3 parábolas para explanar, explicar, definir o que vai acontecer com a igreja. Então nós lemos a parábola dos talentos, semana passada nós lemos a parábola dos 2 servos, você está aí? E hoje eu quero propor para você, então, nós finalizarmos essa parábola. Eu tenho muita coisa para falar com você, mas eu quero finalizar esse tema que nós propomos, falando agora sobre a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, verso 1. Você pode abrir lá? Tenham paciência comigo, amém? Glória a Deus. Vai dar certo, eu creio. Mateus, capítulo 25, verso 1, nós temos aqui proposto a segunda parábola de Jesus acerca das verdades do que vai acontecer nos finais dos tempos e até mesmo do sinal da sua vinda. Mas ele está respondendo aqui para quem? Para os cristãos, para a igreja, para os seus discípulos. Você está lá? Vamos ler a palavra do Senhor então. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem presta atenção, aí vem quem? O esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem
e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de... Repita assim comigo: vigiai. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você está aí? Amém? Presta atenção. Essa parábola é muito conhecida, eu creio, e eu quero explanar ela para que você haja um entendimento da verdade e da realidade que ela está sendo proposta para nós. Amém? Então veja, eu creio que você aprendeu muito na sua vida, e nós precisamos entender isso primeiramente. Quem são essas virgens? Para que a gente possa entender o contexto da parábola, do que Jesus está propondo, do que Jesus está querendo dizer, nós precisamos saber quem são as virgens. Você está aí? Hã? Por quê? Porque se eu não souber quem são as virgens, é simplesmente uma história um pouco estranha ainda. E eu tenho convicção no meu coração que você aprendeu por muitos e muitos anos que as virgens aqui são a igreja, a noiva, a esposa de Cristo. Amém? Mas veja, há um contexto aqui. Deus nunca foi, nunca é e nunca será a favor da poligamia. Deus é monogâmico. É uma esposa para um marido. E nós estamos falando aqui de 10 virgens. 10 mulheres que, segundo o que nos foi ensinado, vão casar com o esposo. Mas você não pode enxergar dessa forma, porque o Senhor, Deus, nunca nos ensinou isso. Pastor, mas se você ler o Antigo Testamento, os homens de Israel casavam com várias mulheres, tudo mais, bibibi. Não vamos perder tempo hoje com isso. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca foi a favor disso e nunca foi direção de Deus para eles isso. O próprio Mateus 19 vai dizer o seguinte: por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Amém? Moisés permitiu dar carta de divórcio e Moisés permitiu casar com outras mulheres. Mas Deus nunca foi assim. Deus sempre foi uma só mulher. Você está entendendo? Pastor, então, se o senhor está dizendo isso, que tudo que me foi ensinado não é a questão do que está sendo proposto aqui, qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus e a Bíblia explica a própria Bíblia. Você está aí? E aí, para você entender as virgens aqui, eu preciso explanar para você outros textos bíblicos. E eu gostaria que você abrisse rapidamente comigo no livro de Esther, capítulo 2. Para que possamos começar a entender quem são essas virgens. Esther está após Neemias, lá no Antigo Testamento. Então veja, o livro de Esther, ele começa falando sobre o rei Assuero, em que ele propõe uma festa para outros reis, e essa festa deles duravam sempre dias, dias e mais dias, e com muita bebedice. Ao ponto de que, paralelamente, a sua esposa, a rainha, que no caso é a rainha Vasti, ela propõe uma festa para suas amigas também. Então está lá o rei fazendo a sua festa, está lá Vasti fazendo a sua festa. Só que em um dado momento, o rei, ele quer mostrar a beleza da sua esposa para os seus convidados. E ele manda chamar Vasti para ser participante da festa. Só que como ela está lá participando da sua festinha particular, ela diz, não, eu não vou.
E quando ela diz não para o rei, enfurecido por aquela atitude dela, ele destitui ela do seu cargo. Você está aí? E aí o capítulo 2, nós vamos começar a história desse ponto em diante, em que ela foi destituída do cargo dela de rainha, Vasti. Amém? Vamos ler então, verso 1. Passadas estas coisas que eu acabei de explanar para vocês, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe eles seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, em lugar de Vasti, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim ele fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem de Benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha nem pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se moças na fortaleza de Suzã, a fortaleza das mulheres, aos cuidados de Regai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, aos olhos de Regai, o camareiro, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do... Olha só, Ester chega, Radassa, Ester chega para fazer parte das mulheres que o rei vai selecionar para se tornar sua rainha, e ela já achou graça diante dos olhos do camareiro. E graça aqui é a palavra realmente de favor, ela achou favor diante da vida de Regai, ao ponto de que ele entregou para ela o melhor lugar da casa e mais 7 moças de respeito. Diga assim comigo, 7 moças de respeito. Presta atenção, o que é moça de respeito para você? Quando nós pensamos e nós falamos nesses dias atuais, são moças jovens, novas, porque outras traduções vão dizer moças jovens, mulheres jovens, que são virgens. Você está aí? Amém? É que com os dias essa tradição de ouvir essas palavras não se tem mais esse linguajar. Mas antigamente se falava muito isso. Você está aí? Então veja, ele separou 7 moças jovens que fazem parte das moças do rei, de respeito, ou seja, virgens, e entregou elas para cuidarem de Ester. Você está entendendo? Então vamos lá. Casa de respeito na casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucedia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres.
Olha lá, à tarde entrava e pela manhã voltava, mas não voltava mais para aquela casa, porque naquela primeira casa só estão as virgens. Ela voltava então, depois de passar uma noite com o rei, para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, não mais de Regai. Você está pegando? Está entendendo? Camareiro do rei, guarda das concubinas. Quem são as concubinas, pastor? As concubinas são as mulheres que adentraram ao rei, ele teve uma noite com ela, não as escolheu, e elas vão então viver no palácio do rei como concubinas. Não só essas, como também as rainhas de outros reinados, ao qual o rei, quando vai à guerra, toma posse do reinado. Ele toma posse daquele governo, consigo ele traz a sua esposa, a esposa daquele rei, como sua concubina. Amém? Está pegando? Então veja, ela volta para a casa das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Pegou? Então veja, as mulheres foram selecionadas em toda a região que o rei Assuero comandava. Separou-se o decreto, os seus soldados lá, os homens do seu exército foram, acharam mulheres formosas, mulheres belas, virgens, separou, trouxe para a casa das mulheres, onde Regai cuidava. Só de casa onde só estavam as mulheres virgens. Só podia ir mulher virgem. Quando chega uma delas, Esther, ela encontra graça, favor diante de Regai. Regai separa o melhor canto da casa para ela e separa 7 moças a mais que já estavam naquela casa, aos cuidados dela, para cuidar dela. Você está pegando? Depois de passar pelo processo de purificação, 6 meses com Olimir, 6 meses com especiarias e também com as coisas que eles tinham para a purificação das mulheres, depois de passar todo esse período lá na casa, a mulher ela entrava numa tarde perante a presença do rei e saía na outra manhã. E pelo fato de não voltar mais para a casa das mulheres, mas sim para a casa das concubinas, você sabe o que aconteceu lá. Amém? Está pegando? Olha só, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava em Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Quando chegou a vez de Esther entrar à presença do rei, ela não escolheu nada, porque elas podiam escolher tudo o que tivesse na casa para levar à presença do rei. Por exemplo, joias, roupas, elas podiam escolher o que elas quisessem para usar, para tentar, de alguma forma, chamar a atenção do rei. Você está aí? Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada, ela simplesmente disse: o que o rei gosta, Regai? E Regai então explicou para ela as coisas que o rei gostava. E ela pegou e tomou daquilo que Regai disse para ela. Você está pegando? E ela achou graça diante de todos quantos haviam. Verso 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de... Aleluia! Presta atenção, eu não vou explanar isso para você hoje, mas Vasti simboliza Israel. Esther simboliza a igreja. Assuero simboliza Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando isso aconteceu, o restante daqueles que o reconheceram acharam graça e foram viver com ele. Isso é o que nós chamamos da igreja. Você está pegando? Você está pegando a simbologia aqui? Mas o ponto crucial nesta noite é a parábola das 10 virgens, você lembra? E aí é o ponto desse que eu quero dizer para você. Quem casou com Assuero? Quem foi e entrou à presença do Assuero e casou? Esther.
Mas quem cuidou de Esther para que ela pudesse ser apta, estar toda bela, toda formosa, estar pronta, estar habilitada a entrar na presença do rei, foi as virgens. As 7 mulheres a qual Regai separou para ela. E Regai aqui também simboliza o Espírito de Deus. Você está pegando? Então, veja, pastor, então, mediante o que você acabou de explanar, quem são as virgens? As virgens são aqueles que vão preparar a noiva para entrar para o rei, para o esposo. Você está pegando até aqui? E por que 10? 10 vai falar da circunstância de 5 prudentes e 5 nécias. 5 prudentes que levaram a lâmpada e levaram o azeite. 5 nécias que levaram somente a lâmpada. E 5 na palavra, há vários contextos de entendimento, mas um deles vai falar do ministério da igreja. Porque o ministério da igreja foi entregue à igreja de 5 maneiras, de 5 atributos, de 5 serviços, que é o apóstolo, o profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você pegou? Para você nunca mais esquecer, aqui os 5 dedos aqui, ó. O apóstolo, porque é quem consegue tocar todos os outros ministérios. Você está aí? O profeta, porque é aquele que traz direção para a igreja. O evangelista, porque é aquele que vai mais longe. Ele alcança o coração, a vida. O pastor, porque ele é quem tem o coração da ovelha. Aqui tem uma veia que vai direto ao coração. E ele é quem tem a aliança. O mestre, porque ele é o menor de todos, porque pensa num cara fácil de soberbecer, de ficar ensoberbecido. O mestre. Mas é ele que sustenta toda a doutrina. Você pegou? Esse é o ministério da igreja. Os 5 ministérios que Jesus entregou à igreja para que a igreja fosse edificada. Bom, vamos ler lá para você pegar. Entendeu até aqui de Esther por enquanto? Então abra comigo em Efésios capítulo 4. Verso 10. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Esse é quem? Cristo. Diga assim comigo, esse é Cristo. Verso 11, e ele mesmo, Cristo, deu uns, plural, para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestre. Por que que ele entregou esses 5 ministérios, pastor? Ele mesmo vai explicar aqui no verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Olha lá, para que foi entregue os 5 ministérios para a igreja? Os 5 ministérios foram entregues para que a igreja fosse aperfeiçoada e edificada, para que a igreja cumpra a obra do ministério. Você está pegando? Você está pegando ou não? Hã? Então veja... O Senhor Jesus entregou 5 ministérios para a igreja, para que realmente o seu corpo não seja um corpo disforme, um corpo mutilado, mas que seja um corpo que ande alinhado, edificado na sua vontade. Por isso que ele entregou os 5 ministérios, para que os 5 ministérios trabalhem em favor da igreja e a igreja cumpra a obra do ministério. Não eles. Você pegou? Então veja, quem são essas virgens? Pastor, essas virgens quem são? Essas virgens são os ministérios que Cristo entregou para a igreja. E eles são aqueles que vão levar a igreja para se encontrar com o esposo. Você está aí? Essa é a função hoje.
Os ministérios estão aqui, os 5 ministérios que o Senhor entregou para a igreja, estão para edificar a igreja, para que ela continue no caminho, no trilho, andando em retidão a se encontrar com o esposo, porque o esposo está vindo para encontrar-se com ela. Você está aí, diga amém. Hã? Você está pegando? Mas sabe o que é interessante? Pastor, mas a Bíblia vai dizer ali, nós lemos, que elas entraram para as bodas junto com o esposo. Sim, elas entram. As virgens entram para a festa das bodas. E o Salmo 45 não vai nos explicar isso. Abre lá, é mais um salmo profético, mais um salmo que fala acerca do casamento da igreja. E nós não vamos explanar todos os detalhes dele, mas nos apegarmos ao detalhe das virgens. Amém? Verso 12. Você está aí? Diga amém. Pegou lá? Chegou? Salmo 45, verso 12, diz assim: E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão teu favor. E aqui, a simbologia, voltando, a filha de Tiro simboliza a igreja. Tiro, gentil. Então simboliza a igreja que vem dos gentios. Mas, vamos embora, seguindo em frente, verso 13. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que acompanham, atrarão a... Olha lá. Levá-la-ão. Ela não vai sozinha. A noiva não vai sozinha à presença do rei. A noiva é carregada, é levada. É levada por quem? Pelas virgens. As virgens conduzem a noiva à presença do rei. Você está pegando? Está pegando mesmo? Então veja, levarão ao rei com vestidos bordados. Só para você ver como a Bíblia é toda simbólica, né? Toda cheia de simbologia. O vestido dela entretecido de ouro vai falar da salvação, da divindade, daquilo que ela recebeu. As vestes de bordadas fala das vestes de justiça, as obras do ministério ao qual a noiva tem que fazer. Você recebe o vestimenta de ouro, que fala da divindade, da salvação, de Cristo em sua vida, e Ele faz isso para que você comece a tecer as suas vestes, as vestes que são bordadas, são as obras que Ele mesmo preparou para fazer. Você está pegando ou não? Mas veja, voltando ao contexto da história para você, quem que conduz a noiva à presença do rei? As virgens. Com alegria e regozijo as trarão. Elas, as virgens, entrarão no palácio do rei. Pegou? Pegou até aqui? Vamos voltar lá para Mateus 25, então, para ver o contexto com você agora. E você se apegar a todos os detalhes aqui. Porque nós ainda precisamos explanar a questão de 5 prudentes e 5 nécias. Mas, irmão, deixa eu dizer para você algo. 5 ministérios que Jesus entregou à igreja. E esses 5 ministérios fluem por toda a igreja. Eles não fluem somente aqui e muito menos devem somente fluir aqui nos palcos da igreja, nos púlpitos, como a gente chama da igreja, que não é púlpito, aqui é um palco. Mas, veja, não é isso que os 5 ministérios foram chamados. Os 5 ministérios foram chamados para edificar a igreja. Você está aí? E esses 5 ministérios fluem lá na sua célula também. Por quê? Porque assim como eu sou a noiva, assim como eu sou a igreja, eu também sou alguém participante dos 5 ministérios. Você está aí?
Assim como nós falamos semana passada, que eu sou um servo e alimento, eu também sou um conservo que recebo o alimento de alguém. Pegou? Então veja, os 5 ministérios não é simplesmente pastor, é contigo, profeta é contigo. Não, os 5 ministérios, eles fluem em toda a igreja que entendeu que eles devem fluir. Porque, infelizmente, a maior parte das igrejas nos dias atuais não tem entendido isso. E por esse fato, nós não temos visto profetas. Bom, profetas nós até vimos, porque tem pessoa que gosta mesmo de apontar o dedo para a vida dos outros. Mas amém. Profeta existe e ele serve aqui para estar exortando, direcionando e edificando a igreja. Amém? Mas a gente dificilmente vê um mestre, a gente até fala dos evangelistas, mas o que nós sempre vimos nos dias atuais é pastor e apóstolo, porque o apóstolo também foi meio que alterado a condição bíblica dele. O apóstolo hoje ele é um missionário com cargo, vamos dizer assim, né? O apóstolo hoje é aquele que abriu 300 igrejas e aí então ele fica aqui, eu sou o apóstolo. Mas o apóstolo, biblicamente, é aquele que vai, abre as igrejas e estabelece os fundamentos, os rudimentos da igreja. Quando ela está fundamentada, ela está rudimentada em Cristo, ele sai, vai estabelecer outra igreja. Esse é o apóstolo. Você está pegando? Mas veja, ele não faz nada sozinho, porque ele também é participante de uma igreja. É aqueles que nós chamamos hoje de missionários. Pegou? Mas esses são, biblicamente, os apóstolos. Então veja, os 5 ministérios servem para a edificação da igreja. E lá na célula é o melhor lugar para os 5 ministérios, principalmente, fluírem. Porque lá precisamos de apóstolos, aqueles que vão com desejo, com o ímpio de abrir uma nova casa, de encontrar uma nova casa, achei uma casa para estabelecer os rudimentos da palavra. Esse é um apóstolo. Ele não está denominado, ou nem derramar o óleo sobre a sua cabeça, nem pôr as mãos dele, você agora é apóstolo. Não, mas ele é um apóstolo, o ministério apostólico está fluindo através da vida dele. Os profetas também lá nas células, edificando, exortando, consolando a célula, que os profetas estão lá para isso também. O evangelista é aquele cara que vai trazer muitas e muitas pessoas para a célula. O pastor é aquele cara que vai cuidar das pessoas lá na célula. E o mestre é quem vai trazer a palavra, edificando com a doutrina, fundamentando em Cristo. Tem lugar melhor para que os 5 ministérios fluam que não seja na célula? Então veja, os 5 ministérios estão em minha vida e estão em sua vida. Pode ser que uns fluam mais que outros, um ministério flua em minha vida mais que outros, mas o Senhor nos chamou para edificar a sua casa, para edificar a igreja. Não foi eu, é você também junto comigo. Todos nós, sendo o corpo de Cristo, somos edificados por alguém e edificamos alguém. Você pegou? Você está pegando? Agora, pastor, existe uma consequência aqui. Existem 5 ministérios que são prudentes e existem 5 ministérios que são loucos, que são nécios. E isso quem está falando é Jesus, não sou eu. E ele vai dar exatamente a separação do que ele considera louco e do que ele considera prudente. Ele vai dizer que as loucas não trouxeram consigo o azeite. E o azeite vai falar da unção do Espírito de Deus. Você está pegando? Irmão, presta atenção. Olha que interessante algo que eu ouvi e realmente condiz com a verdade dessa palavra. Você recebe um chamado em sua vida. Você recebe uma direção em sua vida do Senhor. Você é alguém que o Senhor escolheu. Você é alguém que o Senhor chamou, você é alguém que o Senhor separou. Mesmo antes dele colocar você no ventre da sua mãe, ele já te escolheu para ir às nações. E os amém não foram tão bons assim. Você crê nisso? E ele então entrega para você a sua lâmpada. Mas a unção do Espírito, ela vai ser comprada, adquirida. Você não recebe de graça.
Pelo menos é o que está aqui. Elas saem para comprar. A unção do Espírito de Deus em sua vida é adquirida. Como assim, pastor? Quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, segundo o que Deus determinou para a sua vida, a unção dele começa a se manifestar em sua vida. Mas quando você toma a decisão de continuar vivendo a sua própria vida, seus próprios deleites, as suas próprias escolhas, eu mando em minha vida, a unção do Senhor não vai trazer nada para você. Porque Ele não vai jogar a sua unção fora. Porque você não vai usufruir dela em sua vida. Você está pegando? E é isso que nós temos visto verdadeiramente em muitos lugares. Eu creio que aqui não, amém? O que acontece? As pessoas recebem o Senhor, recebem Cristo em sua vida, mas não tomam a decisão de caminhar com Ele, de viver para Ele, de viver com Ele, de se entregar por Ele. Sabe o que elas estão pensando? Pergunte assim, o que elas estão pensando, pastor? Que Cristo não vai voltar tão cedo. Sabe por quê? Porque Ele já levou 2000 anos para vir. Já se passaram 2000 anos da sua morte. Ele ele vai demorar um pouco para vir ainda. Então eu vou viver a minha vida. Mas o que elas estão pensando? O dia que eu souber que Ele está vindo, aí eu vou parar tudo e vou me entregar para Ele. O dia que eu souber, o dia que vier o anúncio, eis o esposo está vindo, então eu vou parar tudo, e eu vou liderar a célula. Pastor, quando esse dia chegar, pastor, conta comigo. Eu vou ser um líder. Pastor, não, quando esse dia chegar, eu vou abrir a minha casa para a célula. Irmão, por que tem muita gente que não abre casa para a célula? Porque ela está preocupada com a sua casa. Se fosse você, eu me preocuparia com o Senhor. Porque o Senhor é quem tem o poder de verdadeiramente cuidar da sua casa. Sabe, essa é uma realidade dos dias atuais. Como Cristo já levou 2000 anos, Ele não vai voltar tão cedo. E falar a verdade, eu tenho tanta coisa para viver nesse mundo, eu tenho tanta coisa, eu ainda nem me casei. Pastor, eu só tenho 14 anos de idade, eu só tenho 15 anos, só tenho 16, só tenho 17. Eu ainda quero uma mulher, eu ainda quero um homem. Eu quero um homem para mandar em mim. É isso que as mulheres querem? Não, né? Eu quero um homem para cuidar de mim. Que venha me tratar como rainha, como Esther foi tratada. É isso que as mulheres sonham, não é? Aleluia. Se nem as mulheres estão dizendo amém. O tempo vai chegar, minha filha. Jesus volta antes. Eu creio. Aleluia. Veja, olha só. Então, isso vai relacionar a questão dos ministérios aqui, das virgens prudentes e das virgens nécias. Foi João, só 2000 anos que Jesus já veio. Faz só 2000 anos que estão anunciando a sua volta e até agora nada. Sabe uma coisa, eu vou realmente tocar o barco. O pastor já me ensinou que uma vez salvo, salvo para sempre, não vou mais para o inferno. Coisa boa, maravilha. Olha só que coisa graciosa em minha vida. E realmente, irmão, eu não posso mudar isso. Se dependesse de mim, nem eu iria para o céu, quem dirá você, né? Dos meus pensamentos. Mas o Senhor aprouve nos escolher para ser seus filhos. Glória a Deus por isso. E Ele nos seleciona e dá uma ordem. Mas, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar vivendo a minha vida. Foi exatamente o que aconteceu aqui.
quando souberam que o noivo estava vindo, quando souberam que o esposo estava vindo, porque já é casado, elas quiseram se aprontar. Elas quiseram correr atrás. E aí foram pedir para quem tem. Mas, irmão, não tem como passar a unção do Espírito dando para as pessoas. Ou você tem ou você não tem. A forma que o Senhor nos ensina de adquirir é comprando. Pastor, como que eu compro a unção do Senhor? A unção do Senhor é comprada em nossas vidas através da honra. Honramos a homens e recebemos do Senhor. Por isso que estamos vendo muitas e muitas pessoas hoje sem unção. Porque quando falamos em honra, o que as pessoas fazem? Eu não. Imagina. Porque a honra fala muitas vezes sim de humilhação. Mas essa é a unção que o Senhor está manifestando em nossas vidas para vivermos o seu melhor, irmão. Sabe quando o pastor fala, você é um líder, usufrua da sua liderança e comece a liderar uma célula. O que o seu coração diz? Ah, isso não é para mim. Eu não me enxergo assim. É porque você ainda está enxergando com a sua capacidade e não com a unção do Espírito em sua vida. Por quê? Porque você ainda não entendeu que quando você caminhar com o seu líder, lado a lado, usufruindo dos benefícios da célula, usufruindo dos bens da célula, usufruindo das maravilhas que a célula pode te dar, usufruindo dos bens que a igreja pode te dar, usufruindo das maravilhas que a igreja pode te dar, usufruindo de tudo que a igreja tem para te oferecer, usufruindo de tudo, isso vai vir como recompensa para a sua vida, para poder estar usufruindo em favor de irmãos. Só que tomamos a decisão de colocar em nosso coração que Jesus não está voltando. E isso é uma verdade que o diabo colocou na igreja. Jesus não está voltando. Então o dia que ele voltar, eu vou me aprontar. Só que vai ser tarde. Porque quando for sair para comprar, ele vai voltar, vai levar os que estavam prontos e vai fechar a porta. E aqueles que também faziam parte, tinham direito, não vão. Por quê? Porque quando chegou a hora, foram querer se aprontar. Mas nós não estamos aqui para nos aprontar, irmãos. Nós estamos aqui para viver prontos para o Senhor. Sabe, quando a Páscoa fala, veja, quando o Senhor vai instituir a Páscoa, Ele vai falar assim, ó, presta atenção. Quando o Senhor vai instituir a Páscoa lá em Êxodo 12, né? Foi isso que eu li na escola da Ruios, Êxodo 12, acho que foi. Ele vai falar assim, ó, estejam os vossos lombos cingidos, acesa a vossa candeia, estejam prontos, estejam preparados, preparem um cordeiro, comam ele, preparem com ervas amargosas, o que sobrar queimem tudo, porque não deixem nada para trás, mas estejam com a sandália nos pés, estejam prontos para partir, porque a hora que eu anunciar que eu estou vindo com o anjo da morte, para que ele venha e possa matar o primogênito em toda a casa de Israel, em todo o território do Egito, assim vocês vão partir. Você está pegando? Por quê? Porque eu, o Senhor, vou endurecer o coração de Faraó, e Faraó vai mandá-los embora. Então estejam prontos, porque vocês não sabem o momento, vocês não sabem a hora que vai acontecer, mas estejam prontos, porque a hora que acontecer, vocês não olham para trás, vocês saem, a pique do Egito.
Porque eu tenho uma terra prometida para vocês. É ou não é a mesma promessa que nós temos hoje? Estamos neste mundo, mas somos forasteiros deste mundo. Não podemos viver neste mundo como se amássemos este mundo. Porque esse mundo não nos pertence. Nós fomos chamados para viver algo muito maior. Nós fomos chamados para viver com Ele na sua eternidade. Mas hoje Ele nos coloca aqui com uma ordem. Vão e alcancem aqueles maiores que vocês puderem, a maior quantidade de pessoas que vocês puderem. Tragam para junto de vocês, para perto de vocês. E estejam todos, repitam assim comigo, todos, prontos para partir. Porque eu, o Senhor, vou estar vindo resgatar os que estão prontos. Eu, o esposo, vou vir buscar aqueles que estão prontos para ir comigo. Você está pegando? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você e você não precisa responder. Só raciocine. Vale a pena ou não vale a pena tomar a decisão definitiva de viver para o Senhor e a sua obra acima de todas as circunstâncias? Não vale? Só eu então. Irmão, não tem nada melhor do que você possa querer viver nesta vida, que vai se comparar à glória de Deus que há de se manifestar na vida dos filhos que viveram a sua vontade. Não há nada. Não há nada para se comparar. Presta atenção. Veja, eu fui viajar quinta-feira, levei uma turma comigo e voltei só hoje. Se você me conhece pouquinho, você sabe o sacrifício que isso foi na minha vida. Porque eu gosto de viajar, mas eu gosto de viajar com a minha esposa. Eu levei uma turma comigo. E eu gosto de viajar, e gosto de viajar com a minha esposa e gosto de ficar com ela no hotel. E essa turma queria sair para lá e para cá para passear. Eu mandei eles tudo pastar para lá e eu fiquei no hotel. Foram caminhar, voltaram tudo cansado. E eu estava lá descansado. Glória a Deus. Você não tem noção, sair da minha casa, do conforto da minha casa, deixar minhas filhas, para ir lá, levar uma turma, 3 dias, dormir em hotel. Pensa num negócio que é tenso, dormir em hotel. Não sei, tem alguém que mora em apartamento aqui? Veja, já é dificultoso o apartamento. Que aí ainda você conhece os vizinhos e de vez em quando você vai lá, você podia fazer menos barulho. Mas no hotel você não tem que fazer isso. Não dá. Você não conhece o seu vizinho, você não conhece quem está assim, você não conhece. Como é que você vai bater lá e vai... Não tem. O máximo que você faz é na recepção e eles não fazem nada. Então, 3 dias tenso. Aí quando o meu pastor me disse, vem para cá comigo, irmão, a direção do meu pastor para mim é uma ordem. Ministrar para aquele povo lá que recebe o alimento dele todos os dias, para mim foi algo dificultosíssimo. Mas quando ele chamou, eu não consigo dizer não. Porque se eu digo não para ele, eu não estou dizendo para ele, eu estou dizendo para o chamado do Senhor em minha vida. Só que quando eu faço isso, eu estou honrando a vida dele. Quando eu subo naquele palco para ir lá falar da palavra do Senhor, a qual Ele me direcionou, andando debaixo da mesma unidade que Ele, eu estou honrando a vida dele. Quando eu honro a vida dele, quem usufrui da honra é eu ou é Ele? Sou eu. Bom,
não tem sacrifício que não tenha valido a pena se você fizer o sacrifício para o Senhor. Todos nós vamos receber recompensa de tudo aquilo que fizemos, quer seja bom, quer seja mal. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 15. Já estou encerrando. Você está lá? Eu não. Segunda Coríntios capítulo 5. Um pouco diferente, né? Segunda Coríntios capítulo 5, verso 6 vai dizer assim: por isso, desta forma, desta maneira, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Por quê? Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Esta era a confiança e o desejo da igreja primitiva. Hoje em dia, isso não habita mais no coração de muitos cristãos, não. Querer habitar e viver com o Senhor. Ah, o Senhor pode esperar. Não, irmão, o Senhor não pode esperar. O Senhor te fez para viver com Ele. Enquanto você estiver nesse corpo, você estará ausente dEle. Você somente terá Ele pela fé, crendo que Ele faz parte da sua vida através do seu Espírito. Você está pegando? Olha lá, vamos seguir. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos, repita assim comigo, todos, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pegou? A escolha é sua, a decisão sua é hoje. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou. Você é uma das virgens, além de ser a noiva, porque você se coloca na posição de noiva quando você recebe virgens para cuidar de você, mas você também é virgem para cuidar da noiva, porque o Senhor também vai colocar sobre a sua vida outras vidas para você cuidar. E eu encerro fazendo uma pergunta para você nessa noite. Quantas vidas você tem cuidado hoje? Se o Senhor voltar hoje, se o esposo vier hoje, você será uma virgem prudente ou uma virgem louca que vai ter que correr atrás do azeite? Sabe qual é a resposta? Se alegre, ele não voltou. Está dando tempo para você tomar uma decisão agora. Pastor, eis-me aqui, eu sou um líder, eu quero liderar. Pastor, eis-me aqui, eu sou um anfitrião, eu quero abrir a minha casa. Pastor, eis-me aqui, eu não sei ainda o que eu posso fazer, mas eu quero contribuir. Você não vai embora mais da mesma forma.
Você entendeu que você tem um propósito nesta vida, que o Senhor te chamou e que Ele te capacita através da unção que Ele dá para você, que Ele entrega para você, quando você toma a decisão de honrar aqueles que você foi colocado para viver.